Serzinho de luz, bora conversar com a fonte criadora, bora filosofar. Eu tenho trazido para você esse livro, Conversando com Deus, de Neale Donald Walsch. Eu acho muito interessante a gente se perguntar, quando ouve o termo conversar com Deus, né? O que é conversar com Deus para cada um de nós? Tem muitas pessoas que acreditam que Deus parou de conversar com os homens há mais de 2000 anos atrás. Que só fez isso através de Jesus, ou que só continua fazendo isso através de homens santos, pastores, dirigentes de centros, pessoas especiais ou específicas. Esse é um livro que traz uma outra noção de que Deus fala sim conosco através de muitas coisas, de muitas maneiras diferentes, e que cabe a nós essa capacidade de ouvir, aguçar os nossos sentidos e a nossa percepção para ouvir. Pode ser que isso não faça sentido para você. A minha intenção com esse livro é que você se faça perguntas, é que você se observe, é que você questione algumas das suas crenças e que você se abra para essa provocação filosófica, como eu gosto de dizer. Pausinha para fazer a firulinha que todo mundo faz. Se você tá aqui, se você chegou até aqui, é porque pode ser que esse conteúdo acrescente alguma coisa no momento que você tá vivendo. Então, para agora, dá um joinha, dá aquele like, faz os negocinhos, se inscreve no canal e entendeu, né? Usa os trem que aparecem aqui pra você. Indo agora pro nosso capítulo 5, e sim, sou old school, tenho o livro na minha mão, eu sei que tem várias ferramentas e jeitos de fazer isso, mas eu gosto do livrinho aqui e vou conversando com você e trocando ideia contigo. Nesse capítulo 5, o autor vem com uma bomba, um monte de perguntas pra fonte criadora, nesse momento de canalização que ele tá vivendo, nesse momento de questionar a Deus e receber a sua intuição essas respostas. E as perguntas vêm: qual é o verdadeiro caminho para Deus? É através da renúncia, como acreditam alguns yogis? E quanto ao que chamam de sofrimento, o sofrimento e o ato de servir são o caminho para Deus, como afirmam muitos filósofos? Nós conquistamos o direito de ir para o céu sendo bons, como tantos pregam nas religiões? Ou somos livres para fazer o que a gente quer, violar ou ignorar qualquer regra, rejeitar as doutrinas tradicionais, satisfazer os nossos próprios desejos e dessa forma atingir o nirvana, como dizem muitos místicos da nova era? Qual é o caminho? Padrões morais rígidos ou liberdade total? Valores tradicionais ou agir de acordo com as circunstâncias que se apresentam? E os 10 mandamentos ou os 7 passos para a iluminação? Qual dos dois é o melhor? Qual é o melhor caminho a seguir? Você tem uma grande necessidade de que seja um caminho ou o outro. E por que não poderia ser os dois, ou todos eles? Para todos os corações que perguntam de boa fé qual é o caminho, esse caminho é mostrado. Para conhecer Deus verdadeiramente, você tem que sair da sua mente, sair do cabeção. Mas sua pergunta pede uma resposta e eu não vou decepcioná-lo. Começarei com uma afirmação que pode ser que te surpreenda e talvez ofenda algumas pessoas. Não existe o que é conhecido como os 10 mandamentos. Parou tudo! Então não existe 10 mandamentos. Para, antes de você dar uma surtadinha, ou se você é de alguma religião, amor, se você não entende o termo canalização, e se você ainda acredita que Deus parou de falar com a gente há mais de 2000 anos lá com Jesus, talvez esse não seja o vídeo pra você. Mas tudo bem, vem comigo, isso aqui é um livro que nós estamos explorando juntos. O autor vira e fala assim, meu Deus, então não existe os 10 mandamentos, agora acabou tudo. Aí a resposta vem, em quem eu ia mandar? Em mim mesmo? E por que esses mandamentos seriam necessários se tudo o que eu quero já existe? Então por que seria preciso eu dar ordens a alguém? E se eu tivesse dado essas ordens, elas não seriam automaticamente cumpridas? Como é que eu poderia desejar tanto alguma coisa para ordenar ela e depois vê-la não ser realizada? Qual que é o sentido? Que tipo de rei faria isso? Que tipo de governante? No entanto, eu lhe digo que eu não sou rei ou um governante, mas simples e respeitosamente o Criador. Mas o Criador não governa, apenas continua a criar. Eu o criei, bendito seja a minha imagem e semelhança. Fiz-lhe certas promessas e assumi compromissos com você. Eu lhe disse em uma linguagem simples: como será quando você se tornar um só comigo? Você é, como Moisés foi, alguém que busca a verdade. Como você faz agora, ele também ficou diante de mim, implorando por respostas. Como podemos saber que somos os escolhidos, se somos os escolhidos?
Eu fui a Moisés como fui a você agora, propondo um pacto divino, uma promessa eterna, um compromisso certo. Como posso ter certeza? Perguntou Moisés tristemente. A resposta que eu dei foi: porque eu lhe disse isso. Respondi: você tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus não foi um mandamento, mas sim um pacto. Portanto, esses são os 10 compromissos. Fica comigo que você vai ter nesse momento uma releitura daquilo que você conhece como os 10 mandamentos, os 10 compromissos. Você saberá que seguiu o caminho para Deus, que o encontrou através desses sinais, dessas indicações, dessas mudanças na sua vida. A primeira delas: amará a Deus com todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua alma, e não haverá outro Deus além de mim. Não cultuará mais o amor humano, o sucesso, o dinheiro, o poder ou qualquer um de seus símbolos. Porá essas coisas de lado como uma criança põe de lado brinquedos. Não porque elas não têm valor, mas porque você já superou. E você saberá que seguiu o caminho para Deus, porque, número 2, não usará o meu nome em vão e não me pedirá desejos inúteis. Você compreenderá o poder das palavras e dos pensamentos. Não usará o meu nome em vão, porque o meu nome, o poderoso Eu Sou, nunca é usado em vão. Isso é, sem resultados. E jamais poderá ser. E quando você tiver encontrado Deus, saberá. E também lhe darei outros sinais. E vem aqui o terceiro compromisso. Você se lembrará de guardar um dia para mim, o sábado, e o considerará santificado. Isso para que não continue a sua ilusão, mas se lembre de quem e do que você é. E então logo considerará todos os dias e todos os momentos santificados. É como se ele estivesse nos estimulando, nos induzindo, nos convidando a ter esses momentos de pausa, de oração, de conexão com a gente, com o nosso próprio espírito e com a fonte criadora. Número 4, honrará sua mãe e seu pai, e saberá que é filho de Deus quando honrar seu pai e sua mãe Deus em tudo o que disser, fizer ou pensar. E ao honrar pai e mãe Deus, e seu pai e sua mãe na terra, porque eles lhe deram a vida, honrará todas as pessoas. Começa em casa, começa conosco, começa a gente sabendo olhar e reconhecer o valor das pessoas na nossa vida e ter gratidão, nem que seja só pela vida. Eu sei que tem muitos pais e mães com quem a gente não tem essa relação de gratidão ou conexão, mas que seja pelo fato deles terem te dado a vida. 5. Você sabe que encontrou Deus ao observar que não matará propositalmente, sem motivo, porque quando você entende que de qualquer modo não pode pôr fim à vida, pois a vida é eterna, não escolherá pôr fim a uma determinada encarnação. Seu novo respeito pela vida o fará honrar todas as formas de vida, inclusive as plantas, as árvores, os animais, e exercer influência sobre eles de alguma forma apenas quando isso for absolutamente necessário. E vem o número 6. Você não maculará a pureza do amor com desonestidade ou traição, porque isso é adultério. Eu lhe prometo que quando encontrar Deus, não o cometerá. Percebe que cada uma das coisas que são ditas aqui, matar, trair, né? Elas estão trazendo a consciência. Uma vez que você gera consciência, entendimento, compreensão de que todas as coisas são e vibram Deus, tudo é proveniente e parte da fonte criadora, você escolhe por não fazer mal, por não danificar, por não enganar, por não matar. Então, em última instância, ele está falando que entender, gerar consciência disso é o que vai fazer você escolher diferente. 7. Não tomará para si um objeto que não lhe pertence, nem trapaceará ou prejudicará outra pessoa para obtê-lo, porque isso seria furtar. E eu lhe prometo que quando encontrar Deus, não furtará. Número 8. E não mentirá, portanto, não dará falso testemunho contra o seu próximo. Número 9, também não cobiçará a mulher de seu próximo, porque iria querer a mulher do seu próximo quando você sabe que todas as outras podem ser suas. 10, não cobiçará os bens do seu próximo. Por que você iria cobiçá-los quando sabe que todos os bens
podem ser seus e todos os bens pertencem ao mundo. Qual é o motivo de querer atacar, tomar para si, roubar, mentir, enganar? Quando a gente entende todas essas coisas no nível da consciência. Você saberá que encontrou o caminho para Deus quando você perceber esses sinais. Porque eu prometo que quem procurar sinceramente Deus, seria impossível continuar a ter tais comportamentos. Essas são as coisas que você tem liberdade para fazer, não as suas restrições. Esses são os meus compromissos, não os meus mandamentos. Porque Deus não dá ordens ao que criou. Apenas diz aos seus filhos, é assim que saberão que estão vindo para casa, que estão vindo para o lar. Moisés perguntou seriamente, como é que eu posso saber? Me dê um sinal. Ele fez a mesma pergunta que você faz agora. A mesma que todas as pessoas em todos os lugares têm feito desde o início dos tempos. Minha resposta é igualmente eterna, mas nunca foi e nunca será um mandamento. A quem eu daria ordens? Quem puniria se meus mandamentos não fossem cumpridos? Só eu existo. Vocês são uma extensão minha, é isso que ele quer dizer. O autor vira, então eu não tenho que cumprir os 10 mandamentos para ir para o céu. A resposta, não existe isso de ir para o céu. Só existe um conhecimento de que você já está lá. Não um esforço para ir para o céu. Você não pode ir para onde já está. Para fazer isso, você teria que sair de onde está, o que iria completamente contra todo o objetivo da sua jornada. A ironia é que a maioria das pessoas pensa que tem que sair de onde está para chegar onde quer. Então essas pessoas saem do céu para ir para o céu e passam pelo inferno no caminho. A iluminação é saber que não há para onde ir, nada a fazer e ninguém em quem se transformar, exceto exatamente quem é nesse momento. A cada um dos seus momentos, das suas experiências, das coisas que você escolhe ser, fazer na sua vida, você está dando um testemunho à criação. Você está escolhendo se experienciar. Seja com os seus erros, os seus acertos, os seus enganos, seja como for. É isso que ele está falando aqui. Não tem caminho errado, e a gente já falou isso algumas vezes em vários dos vídeos. Sua jornada não te leva a parte alguma. O céu, como você chama, não está em um outro lugar. Está aqui, está agora. O autor contra-ataca. Todo mundo diz isso, todo mundo fala isso. O senhor tá me deixando maluco. Se o céu tá aqui agora, por que eu não vejo o céu? Por que eu não sinto o céu? E por que o mundo tá tão bagunçado, em tamanha desordem? Como é que o senhor fala para mim que o céu é aqui agora, se eu não experiencio isso na minha vida? Você não pode experimentar o que você não conhece e não sabe que tá no céu agora porque nunca o experimentou. Por exemplo, você entende que existe um Deus, mas pode não perceber que sabe disso. Então fica esperando pela experiência de Deus. E o tempo todo já está tendo a experiência de Deus. Contudo, você está vivenciando ela sem saber, sem ter consciência. O que é como não vivê-la. A gente já ouviu falar muito sobre o poder do agora, sobre o poder de estar presente, sobre o como você olha para a sua vida com o que você tem no instante agora, ao invés de parar de almejar e ficar sempre num futuro que ainda nem chegou, ainda nem aconteceu. Basicamente, ele está dizendo que nós temos a experiência de Deus, vivemos a experiência de Deus o tempo todo, mas a gente não a conhece profundamente e por isso não percebe que está tendo. Estamos andando em círculos aqui, o autor fala. E eu sei que você tá pensando isso também. Parece uma conversa de doido, gente. Onde que saiu esse livro, Vanessa, minha filha? Vem comigo aqui, fica aqui comigo, vamos bilular junto. A renúncia é uma parte da verdadeira vida espiritual? O autor pergunta. Sim, porque em última análise, todos os espíritos renunciam ao que não é real. E nada na vida que você tem é real, exceto o seu relacionamento comigo. No entanto, a renúncia, em seu sentido clássico, não é necessária. Ai, gente! Tem hora que você buga? Eu bugo. Tem hora que eu dou várias bugadas aqui, tá? O verdadeiro mestre não renuncia a algo. Ele simplesmente o põe de lado, como faria com qualquer objeto que não lhe fosse mais útil. Há pessoas que dizem que você deve dominar os seus desejos. Eu digo que você deve apenas mudá-los, lapidá-los. Na primeira vez, isso parece ser uma disciplina rigorosa. Na segunda, um exercício um pouco mais agradável. Há pessoas que dizem que para conhecer Deus, você deve resistir a todas as paixões terrenas.
Mas eu te digo que compreender elas e aceitar elas é o suficiente. Aquilo que você resiste, persiste, perdura. As coisas para as quais você olha, desaparece. As pessoas que realmente tentam resistir a todas as paixões terrenas, com muita frequência se esforçam tanto para atingir esse objetivo, que poderia ser dito que isso se torna a sua paixão. Elas têm uma paixão por Deus, um desejo profundo de conhecê-lo, mas a paixão é paixão e ela só está sendo trocada uma pela outra. Isso não a exclui. Então elas têm a paixão por servir a Deus e fugir das tentações, e essa se torna a paixão delas, o vício delas, na verdade. Por isso, não julgue as situações pelas quais você tem paixão. Simplesmente observe elas. E depois veja se elas são úteis para você, dado quem é e quem você deseja ser, quem você deseja se tornar. Lembre-se de que está sempre criando, decidindo quem e o que você é. Você decide isso em grande parte através das escolhas que faz, quanto a quem ou o que desperta a sua paixão. Frequentemente, uma pessoa no que você chama de caminho espiritual parece ter renunciado a todas as paixões terrenas e humanas. O que ela fez, na verdade, foi compreender isso, dar-se conta da ilusão e pôr de lado as paixões que já não são úteis para ela. O tempo todo apreciando a ilusão pelo que lhe proporcionou a chance de ser totalmente livre. Renunciar a essas paixões trouxe liberdade para ela. Paixão é amar, transformar, ser em ação. É o combustível da máquina da criação. Transforma conceitos em experiências. Paixão é o estímulo que nos leva a expressar quem realmente somos. Nunca negue a paixão, porque isso é negar quem você é e quem realmente deseja ser. Quem renuncia nunca nega a paixão, simplesmente nega a preocupação com os resultados. Paixão é gostar de fazer, fazer é ser como experiência. Contudo, o que é frequentemente criado como parte do fazer? Isso é uma pergunta. O que a gente normalmente cria no processo de fazer? Expectativa. Viver sem expectativa, sem necessidade de resultado específico, é liberdade, é santidade. É como eu vivo. O autor pergunta, mas o senhor não se preocupa com os resultados? Absolutamente não, vem a resposta. Eu me alegro com o que crio, não com os resultados. A renúncia não é uma decisão de negar a ação, mas sim de negar a necessidade de um determinado resultado. Há uma grande diferença. Estamos falando aqui um pouco de desapego, né? O autor diz, o senhor poderia explicar o que quer dizer com a frase paixão é amar, transformar ser em ação? A resposta vem, o ser é o resultado mais elevado da existência, é a mais pura essência, é o aspecto agora não agora, tudo não tudo, sempre e nunca de Deus. Essa dicotomia, essa dualidade. Puro ser é pura divindade. Porém, nunca foi suficiente para nós apenas sermos. Sempre ansiamos por experimentar quem somos. E isso exige todo um outro aspecto da divindade, chamado de fazer. Simplesmente ser não é suficiente. A gente busca o fazer. Vamos dizer que você é, na parte central do seu maravilhoso eu, o aspecto da divindade chamado de amor. A propósito, isso é uma verdade em relação a vocês, ele diz. Mas uma coisa é ser amor e outra é fazer algo amoroso. A alma anseia por fazer algo relativo ao que é, para poder então conhecer-se experimentalmente. Por isso ela busca realizar a sua ideia mais elevada através da ação. Essa ânsia por fazer isso é chamada de paixão. Suprima a paixão e você suprimirá Deus. A paixão é Deus querendo dizer, ei, olá, salve, tô aqui. Mas veja bem, quando Deus ou o Deus em você tem uma atitude amorosa, ele se realiza e não precisa de mais nada. Por outro lado, o homem frequentemente sente que precisa de um retorno do seu investimento. Tá certo, vamos amar alguém, mas seria melhor se a gente recebesse um pouquinho de amor em troca.
esse tipo de afirmação. Isso não é paixão, isso é expectativa. A expectativa é a maior fonte de infelicidade do homem. É o que separa o homem de Deus. Quem renuncia tenta acabar com essa separação através da experiência que alguns místicos orientais chamaram de samadhi. Isso é, ser um só com Deus, uma fusão com a divindade. Por conseguinte, ele renuncia aos resultados, mas nunca à paixão. De fato, o mestre sabe intuitivamente que aquela paixão é o caminho. É o caminho para a realização pessoal. Mesmo em termos terrenos, pode ser dito que se você não tem uma paixão por alguma coisa, não tem vida, você perde a vida. Bom, a gente está abordando coisas muito profundas e ele está trazendo o conceito do quanto viver as nossas paixões, os nossos entusiasmos, aquilo que te traz entusiasmo, te aproxima de Deus. Não sei se você conhece um canalizador chamado Daryl Anka, se eu não estiver enganada, é assim que é o nome do moço. Ele canaliza um ser chamado Bashar. E o Bashar traz uma fórmula e está muito conectada com isso, sobre você seguir o seu entusiasmo. Coisas se alinham para chegar até você, que você entra em sintonia, em alinhamento com o seu eu superior, com a fonte criadora, quando você vive aquilo que te traz entusiasmo, quando você vive aquilo pelo qual você sente paixão. E eu sei que é muito fácil da gente confundir as paixões terrenas, mundanas, e achar que aquilo é o nosso tipo de paixão. Aqui ele inclusive cita, você buscar as paixões terrenas não tem problema nenhum. O que vai acontecendo conforme o ser gera consciência é que ele entende que aquilo não o preenche mais. Ou então preenche ele por um período de tempo muito ínfimo, muito pequeno, perto de todo o resto. Perto de ter essa paixão do ser manifestada, vivenciada, experienciada. Então ele está fazendo um convite aqui, explicando, esmiuçando o que é essa paixão que te conecta com Deus, que te sintoniza com a fonte criadora e como você pode acessar ela. Realmente, quando você não vive algo que vibra em você, algo pelo qual você tem paixão, você vai minando a vida do ser aos poucos. A gente começa a sentir ansiedade, depressão, a gente vai se prejudicando ao longo da vida, na nossa manifestação aqui na realidade física, quando a gente suprime as nossas paixões. Às vezes você é apaixonado por música e você tirou a música da sua vida. Eu sou apaixonada por fazer esse negócio aqui que eu tô fazendo com você. Eu não sei se você consegue perceber, eu gosto, me preenche falar sobre a fonte criadora e te estimular a falar sobre ela também. Então, buscar o seu entusiasmo, buscar as suas paixões, boa parte disso vai te aproximar da fonte criadora e vai permitir que o seu espírito se manifeste nessa terra com contentamento. O autor vem e fala, o Senhor disse que aquilo que você resiste perdura e as coisas para as quais você olha desaparecem. Você pode me explicar? Então, se eu resisto, põe um pouco de resistência, aquilo persiste. E as coisas para as quais eu olho, que eu observo, elas desaparecem. Vamos entender isso um pouco melhor. Você não pode resistir a algo que não admite que é real. O ato de resistir a alguma coisa é o ato de admitir a sua existência. Quando você resiste a ela, você está tornando ela real. Quanto mais resistente, mais a torna real, seja qual for o objeto da sua resistência. Quando você abre os olhos e olha para ele, para aquele fato, para aquela dor, para aquela questão, ele desaparece. Isso é, perde a sua forma ilusória. Nunca resista a coisa alguma. Se achar que através da sua resistência você vai eliminar aquilo, pense novamente. Você só a plantaria mais firme no seu lugar. Eu já não lhe disse que todo pensamento é criativo? Se você não deseja, por que você vai pensar naquilo? Por que você vai focar, colocar magnetismo, massa naquilo? Não te dedique um segundo pensamento àquilo que você não escolhe. Porém, se você tiver que pensar naquilo, se não conseguir não pensar, não resista a esse pensamento. Em vez disso, olhe diretamente para o que quer que seja. Aceite a realidade como sua criação e então você escolhe se você mantém ou não
como desejar. O que determinaria essa escolha? É a pergunta do autor, para ver se a gente tem um direcionamento maior aqui. Quem e o que você acha que é? E quem ou o que você escolhe ser? Isso determina todas as escolhas que você faz e fará na sua vida. O autor pergunta, então a vida de quem renuncia é um caminho errado? É isso que você está querendo dizer? Se eu renuncio a alguma coisa, se eu evito alguma coisa, se eu resisto a alguma coisa, eu estou fazendo errado. Isso não é uma verdade. A palavra renunciar tem um significado que não é correto. Na verdade, você não pode renunciar a coisa alguma, porque aquilo a que você resiste perdura. O verdadeiro renunciante não renuncia, apenas escolhe diferente, apenas faz outra escolha. Isso é um ato de ir em direção a algo, não de afastar-se de algo. Você não pode se afastar de um objeto porque, em última instância, ele vai te perseguir. Por isso, não resista à tentação, apenas se volte para mim, não para algo que é diferente de mim. Mas saiba que não há um caminho errado, porque nessa jornada é impossível você não chegar ao seu destino. É apenas uma questão de rapidez, de quando você vai chegar lá. Mas até isso é uma ilusão, porque não existe o quando, o antes e o depois. Só existe o agora. Um momento eterno em que você se experimenta. Então, qual é o objetivo da vida se é impossível não chegar lá? Por que é que a gente deveria se preocupar com o que a gente faz? Bem, é claro que não deveriam se preocupar, mas seria bom ficarem atentos, apenas observarem quem são e o que estão fazendo, tendo, criando, para ver se isso lhes serve. O objetivo da vida não é chegar em algum lugar, é observar que você está e sempre esteve lá. Está e sempre estará no momento de pura criação. Portanto, o objetivo da vida é criar quem e o que você é e depois experimentar isso. Eu sei que muitos momentos dentro dessa leitura fica extremamente subjetivo, difícil de acompanhar, inclusive para mim que estou aqui suando meus bigodes para poder trazer esse conteúdo para você. O que eu quero que você absorva, o que eu espero que você absorva desse trecho, desse capítulo, é que você sim está criando o tempo todo, que você tem capacidades para escolher viver as suas paixões, viver aquilo que te traz contentamento, viver aquilo que é a representação mais fiel, mais aproximada de quem você escolhe ser, do que você escolhe ser nesse momento. O objetivo não é um lugar, um caminho, uma chegada. O objetivo é a própria experiência. É isso que cada capítulo que esse livro nos traz vai nos mostrando. Filosoficamente isso faz muito sentido, espiritualmente esbarra em muitas das nossas crenças, porque a gente tem inúmeras delas, a gente tem caracarecos e craquenças de tantos dogmas e tantas crenças religiosas que estão aqui no nosso inconsciente, que também estão no inconsciente coletivo, mas que você traga isso para o seu universo de maneira mais neutra e busque quais são as paixões que você tem renegado, o quanto você tem se afastado daquilo que de fato te traz contentamento, que de fato mexe com você, para ir para o caminho mais seguro ou o caminho que te disseram que seria o melhor para você. Quando você foge daquilo que te traz contentamento, daquilo que preenche a tua alma, você se distancia do seu próprio espírito e, consequentemente, da fonte criadora. Eu espero de todo o meu coração, serzinho de luz, que algumas, se não todas, mas algumas das frases trazidas nessa leitura façam sentido para você, agreguem na sua vida, naquilo que você está vivendo agora. Não esquece de fazer aqueles negócios tudo, assinar e apertar os botãozinhos aqui. Me dá um pouco do seu feedback, das suas respostas. E dentro do possível, voltaremos com o próximo capítulo dessa leitura que tem hora que, bate na minha cachola, me deixa um pouco perdida, mas que me faz sim pensar e questionar. Espero que o mesmo role aí pra você. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.